Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos outra vez nesta manhã de sexta-feira, hoje 7 de julho, trazendo mais um programa para você que está conosco nesta manhã. E hoje estaremos ouvindo, logo mais, o reverendo Jeremias e o reverendo Amauri falando sobre velhice frutífera no cada dia. É que amanhã comemora-se ou celebra-se o dia do ancião, das pessoas da terceira ou melhor idade. E em homenagem a esse dia, a passagem do dia do ancião, nós estamos trazendo hoje o reverendo Jeremias falando sobre velhice frutífera. Uma das fases mais belas da nossa existência, sem sombra de dúvidas, é a infância. Mas a velhice, ela vem carregada de experiências. É um legado de alguém que realmente aprendeu muitas lições na vida. Ninguém melhor do que os idosos para passar para os mais jovens lições preciosíssimas, lições de vida, exemplo de sofrimento. E somente pessoas que já estejam com seus rostos ou suas faces enrugadas têm muita coisa para nos ensinar. Portanto, fiquemos com o Cada Dia, trazendo o tema velhice frutífera. Seria a velhice um tempo de decadência física, doença e solidão? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem ao observar alguns idosos. Nem todos os idosos têm uma família onde possam receber cuidados e atenção como precisam. No mundo de pós-modernidade, cresce o número de abrigos para idosos. Vamos mostrar um lar que acolhe pessoas da terceira idade, um local onde elas recebem carinho, conforto e amor. E amor de verdade é o amor que vem de Deus. Em sua opinião, é possível chegar na terceira idade tendo uma velhice frutífera e feliz? Com certeza. Sim, sim. Com uma boa alimentação, uma boa saúde, bastante exercícios, com certeza chega assim. Divertindo, passando a terceira idade, não se entregar e curtir bastante. Você vai chegar com bastante saúde, você se cuidando, você vai chegar na ponta que eu tô, né? Velhice frutífera. Esse é o tema do programa Cada Dia de hoje. Fique conosco. A cada minuto, a cada dia, a cada ano, você e eu estamos envelhecendo. Os aniversários, com ou sem bolos, vão contando a história de nossa vida que não para. Não podemos deter o tempo. Alguns tentam esconder a idade. Para ajudar nossos amigos ou para sermos simpáticos com as senhoras, costumamos dizer: você não aparenta a idade que tem. Todos nós estamos envelhecendo, mas velhice, alguns afirmam, é uma questão de atitude. Muitos idosos, apesar dos 60 ou 70 anos, demonstram um grande otimismo pela vida, entusiasmo, alegria. Se por fora não escondem a velhice, por dentro continuam jovens. Enquanto uns envelhecem, mas continuam jovens por dentro, outros mal passaram dos 50 e já se comportam como se a vida estivesse no fim. Por isso, o melhor é cultivar a alegria interior e manter o espírito fortalecido para ter uma velhice frutífera. Mas não podemos nos esquecer daqueles que não tiveram uma felicidade de envelhecer com a família. Um dos grandes problemas da velhice é a solidão e o abandono. Hoje, com a correria da vida moderna, nem sempre é possível cuidar dos idosos dentro da família. Enquanto alguns asilos para idosos são deprimentes, outros se transformam em um verdadeiro lar. Acompanhe a reportagem. Os movimentos já não são tão ágeis. As marcas de expressão traçam o valor da maturidade e, nessa fase, um cuidado especial faz toda a diferença. Com o número de idosos crescendo, a demanda por serviços voltados a essa faixa etária também cresce, como é o caso de lares para a terceira idade. Esses abrigos são uma opção para familiares que não têm com quem deixar seus idosos.
Quando as famílias já não têm mais condições, seja em função do trabalho, às vezes o esposo e a esposa trabalham fora, muitas vezes percebem que já não estão oferecendo o cuidado que deveriam oferecer aos seus queridos. Mas também a gente tem a oportunidade nessa instituição de oferecer nutricionista, enfermagem, vários cuidados ligados à área médica, fazendo com que elas tenham interação social entre as senhorinhas e o cuidado e o carinho que a gente oferece numa extensão do cuidado da família. Aqui elas têm gente da idade dela para conversar, elas têm uma liberdade para andar melhor, porque em casa às vezes é em apartamento fechado. Nos lares para idosos são oferecidos cuidados médicos e psicológicos. Toda assistência não substitui o amor da família, mas torna a vida do idoso mais agradável e segura nessa fase. Faz 18 anos que eu moro aqui, vim com 53 anos de idade, estou morando num pedacinho do céu na terra. Para os familiares, a recomendação é que procurem informações sobre o local aonde deixar seus idosos. É fundamental uma pesquisa, uma atenção, um conhecimento prévio em relação à instituição. Então, quando os avós, quando as pessoas de mais idade chegam nessa fase de vida e precisam às vezes de cuidado, às vezes cuidado para caminhar, para se alimentar, muitas vezes a família não tem condições de oferecer isso dentro da própria estrutura do lar. O melhor lugar para os idosos é a convivência com a família. Por várias razões, isso nem sempre é possível. Nesse caso, um lugar adequado, onde a pessoa idosa possa ser assistida e passar o resto de seus dias com segurança e na companhia de outras pessoas, é aceitável. O que não é aceitável e não tem justificativa nenhuma é para o filho que abandona os seus pais idosos num lar para velhinhos, até mesmo com alguém da família, sem nem sequer aparecer para uma visita ou um bate-papo. Para quem carrega no peito a certeza da vida eterna, a idade avançada não é um processo trágico e dolorido. A velhice conduz à morte, porém a morte não é o fim da vida. Paulo, mais famoso dos apóstolos de Cristo, ao ficar velho, não encarou isto como o fim, os derradeiros dias de uma existência. Nem ficou desesperado, querendo perpetuar-se nos filhos, nos projetos deixados aqui na terra. Ele disse: o tempo da minha partida é chegado. Paulo não encara a morte como um fim, mas como uma partida para um lugar melhor, ou uma dimensão melhor. Esta certeza interior, esta expectativa de passar para uma vida de superior qualidade, não é questão de simples atitude. A vida eterna começa aqui mesmo, não importa a idade. Para quem se aproximou de Cristo com fé, recebendo dele perdão e vida. Quem vive com Cristo pode até envelhecer por fora, mas por dentro está apenas começando a viver. Não importa se está com 70, 80 ou 90 anos. Velhice frutífera. Queremos continuar com esse tema depois de um breve intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Cada Dia. A Previdência Social tem sido um assunto muito debatido no governo. Medidas para reformular a aposentadoria estão como uma das propostas apresentadas pelo ministro da Previdência. O governo argumenta que só em 2011 os gastos com a aposentadoria irão ultrapassar 40 bilhões de reais. Tudo isso porque a população está vivendo mais. Pesquisas revelam que até 2050 serão 64 milhões o número de idosos no Brasil. As consequências desse crescimento podem pesar no bolso do brasileiro. Por isso, especialistas recomendam se preparar financeiramente para a chegada da aposentadoria. Eu acho que o brasileiro deveria se preocupar mais em estabelecer um comportamento de poupador tão logo receba a sua renda, logo no início da carreira. Fazer uma prestação consigo próprio para o longo prazo. Porque a Previdência Social, além desses problemas que vão só se acelerar ao longo do tempo, ela faz com que o aposentado pela Previdência Social perca a renda. Então tem que se preocupar já, enquanto é jovem, né, em manter uma
uma poupança adequada. Segundo o professor e delegado do Conselho Regional de Economia, Paulo César Adani, o tipo de aplicação financeira que se deve fazer depende do perfil de cada um. Para quem está começando, então, ter esse comportamento de fazer a poupança, né? E sempre com o perfil mais conservador possível. Porque como é algo que vai ser utilizado no longo prazo, é importante que a pessoa não perca dinheiro. Então ele tem que ser uma caderneta de poupança, um fundo DI, né? Independente do tipo de investimento, o importante é se preocupar em garantir uma velhice frutífera. Eu acho que ficar dependendo só da Previdência Social, ainda mais com esse déficit que a Previdência Social apresenta e fazendo sempre os recálculos, né? Eu acho que não é de bom tom. Estamos tratando no programa Cada Dia de hoje sobre como ter uma velhice saudável, frutífera e feliz. Para quem vive com Cristo, a velhice é sinônimo de sabedoria, sabedoria que encanta e serve de direção para as pessoas mais novas. Tal sabedoria não é fruto de muitos diplomas, de cursos e técnicas. As mudanças no campo do conhecimento acontecem com tanta rapidez que você não consegue acompanhar. Mas sabedoria não é um amontoado de conhecimento. Sabedoria de Deus é saber como agir diante dos problemas maiores e menores do dia a dia. Quando chegam os tempos difíceis da velhice, nada melhor do que abrigar no coração a fé, a esperança de que a vida será transformada pelo poder de Deus em uma nova dimensão que nos espera. Que a fé possa manter a luz dos seus olhos nos dias nublados da velhice. Velhice frutífera. Queremos tratar desse assunto com o pastor Jeremias depois de um breve intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Cada Dia. Olá, que o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que renova as nossas forças e é aquele que tem força para nos ajudar todos os dias da nossa vida. Que Ele guarde seu coração e que Ele alcance você aí onde você está. Programa Cada Dia, trazendo para o seu coração uma mensagem de fé, de amor e de esperança. Nossa conversa de hoje é sobre terceira idade, velhice frutífera. Velhice não é maldição, é bênção. Tem gente que depois que faz 50 anos, 60 anos, diz, não quero saber mais de falar a minha idade. Engano, faça isso não. É bênção completar 60, 70, 80 anos, 90. Louvado seja Deus, é bênção. À medida em que os anos passam, é claro, nossas forças físicas diminuem, a não ser que você seja como um Sustância, saradão lá da nossa igreja, que tem 70 anos, luta Krav Maga e Lucrécio, santo varão, e vive atrás de todo mundo, dizendo, melhore sua qualidade de vida. Ainda faz apoio em cima do dedão, 70 anos. E nós temos um maratonista na nossa igreja, 68 anos, um homem de Deus, santo varão. É claro que eles estão cuidando bem da saúde. Se a gente cuidar bem da saúde, tiver uma melhor qualidade de vida, nós não precisamos ter uma velhice ruim. Mas o fato é que a terceira idade chega. Limitações físicas, limitações sociais acontecem. Nem sempre podemos ir onde queremos. Depois de uma certa idade, não devemos mesmo dirigir, quem dirige. E temos limitações de locomoção, limitações financeiras. À medida em que a gente fica mais velho, o salário da gente tende a diminuir. A aposentadoria, com raras exceções, raríssimas, a aposentadoria é como ou parecido com o tempo em que de sua maior produtividade. A regra geral é que na terceira idade, nosso salário diminui um pouco. Diminui um pouco. Vejamos o que a Bíblia diz sobre
a terceira idade. Vamos ler? Salmo 92, 12, 13 e 14. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Embora à medida em que a gente entra e caminha na terceira idade, nosso físico, ele muda e também algumas doenças começam a querer invadir e rondar a gente. Muitas vezes a gente nem sabia que tinha pressão, começa a tomar um remédio para pressão. E outras doenças que vêm querendo entrar e atingir a vida da gente. Nem por isso a gente pode deixar de dar frutos. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na presença do Senhor, é que você vai florescer. Na velhice darão ainda frutos. Que frutos pode dar? Um deles é, na terceira idade, possivelmente você já seja avô e avó e vai ajudar a cuidar dos netos. Netos precisam de avós, viu, papai e mamãe? Não arranje confusão na família e vingue dos seus pais ou dos sogros proibindo os seus filhos de visitar os avós. Os netos precisam de avós. Vão aprender com a sabedoria, com o carinho e com a bondade dos avós. É raro o avô e a avó que não quer assumir seus netos. Mulheres que têm dificuldade de assumir sua idade querem que os seus netos chamem de tia, mas a senhora devia honrar e se orgulhar de ser avó. Um dos frutos da terceira idade, da velhice, da boa velhice, da velhice frutífera, é ensinar, ajudar a criar os seus netos. Outro fruto é aconselhar jovens, adolescentes, juniores, especialmente se você for desses vovôs e vovós descomplicados, gente boa, amoroso, que gosta de juniores, 9 anos em diante, crianças, que gosta de adolescentes e de jovens. Jovens são ruidosos, jovens são barulhentos, jovens gostam de música que, quando a gente chega na terceira idade, a gente não gosta da mesma música deles. Mas estar perto de jovens significa vitalidade, entusiasmo, alegria. Mas jovens precisam de gente mais velha que tenha amor e paciência com eles. Uma das coisas que eu admiro, minha mãe, Dona Ilka, entre tantas coisas, com a graça de Deus, esse ano ela faz, dia 23 de maio, 85 anos. Minha mãe até hoje, meninas de 12 anos, 13 anos, da primeira Igreja Batista de Janaúba, sertão de Minas, ainda vão lá para conversar com vó Ilka, buscar um conselho, uma ajuda, uma direção. Frutos na velhice, ajudar a construir o caráter dos netos. Ajudar jovens a andar no bom caminho e no caminho do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Um terceiro fruto que você pode dar na terceira idade é ser um intercessor. Alguém que, agora aposentado, agora que não tem mais essa correria tão grande para trabalhar, também as forças diminuíram, a agenda diminuiu, você pode dedicar mais tempo para interceder. Pastores precisam de cobertura de oração. Há muitos pastores cuja vida e cujo ministério é um ministério que poderia ser mais eficaz e efetivo, mas eles têm poucas pessoas orando por eles. Precisa orar pelo seu pastor todo dia, pela esposa do pastor, pelos filhos do pastor. Tem gente que critica muito filho de pastor, fala, isso é filho de pastor, mas terceira idade frutífera, ora, abraça, abençoa. Eu dou graças a Deus que a gente tem na 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, cada vovó sensacional, Dona Noemi, Dona Vicentina, Dona Rafaela, Dona Maria Francisca, e povo bom, gente, Dona Nina, e povo bom, povo intercessor, povo carinhoso,
povo maravilhoso. Nós temos umas vovós que são professoras do artesanato e gente boa. Gente que ora, gente que busca a Deus, gente que intercede pela igreja, gente na brecha, na terceira idade, em vez de reclamar, dizer, não estou valendo mais nada, está lá a dona Marta, ainda orando, louvado seja Deus, sustentando a vida da igreja, bendito seja o nome do Senhor por esse povo tão querido. Você pode ajudar a aconselhar os netos, a construir seu caráter, aconselhar jovens e adolescentes, pode ser um intercessor e também pode ser um voluntário. À medida em que você tem força e energia na terceira idade, você pode servir em várias áreas da igreja. Você pode servir em vários aspectos da vida missionária. E com a graça de Deus, você e sua esposa, a senhora e seu marido, estando aí juntos, os filhos já casados, já não tem gente em casa, ei, vocês poderiam ser uma bênção no campo missionário, no sertão, entre os ribeirinhos, em outros países. Na velhice darão ainda frutos. Não deixe a terceira idade ser um ambiente onde você vira um resmungão, uma resmungona, alguém que reclama. Você ainda pode, muita gente ainda trabalha, ainda tem forças para trabalhar naquela área que precisa. Eu conheço gente, não é? Dona Terezinha, que foi mãe da minha primeira esposa, Ana Maria, já com mais de 70 anos, trabalha o dia inteiro, cozinha, ajuda, resolve, toma tanta coisa, decisão boa. Gente que trabalha e que para de resmungar e que celebra a vida enquanto o Senhor lhe concede a bênção de viver. Você conhece gente assim, não conhece? Gente boa desse jeito, gente que ilumina a vida da gente com o seu sorriso, com sua bondade e com o seu coração. Agora, quando chega a terceira idade, atenção você aí, filho e filha, neto, genro e nora que está comigo, você precisa cuidar dos seus pais, dos seus avós, à medida em que eles caminham dentro da terceira idade. Diz que a terceira idade começa quando a gente tem 60, mas se a gente caminhar aí até 90, 95, 100, talvez já possa, é possível pensar nisso. Então, são quase 30 anos caminhando aí. Então, precisa do cuidado da família. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o descrente, está negando a fé. Não abandone sua velha mamãe, viu? Não abandone seu idoso papai, tá bom? Não deixe de visitá-los, telefonar, ajudar financeiramente. Veja lá se a casa de sua sogra, de sua mãe, precisa de uma pintura, precisa de uma reforma. Atente para que não falte o gás, o dinheiro para pagar a luz, que não falte os remédios que precisa, mas que também eles tenham oportunidade de lazer e de viajar. Se a aposentadoria deles der para eles viajarem, encoraje-os. Se não der, você, filho e filha, poderia surpreendê-los com um presente que favorecesse eles terem um momento de lazer que eles nunca imaginaram. Na velhice, darão ainda frutos, para anunciar. Vovô e vovó, você que está na terceira idade, para anunciar o nome do Senhor Jesus, que o Senhor é reto. Você e eu sabemos que por mais que a gente viva, há um limite. Há um limite. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar, não é isso mesmo? Todos nós, como já lhes falei uma e outra vez, estamos na fila invisível da morte. Ninguém sabe o número da sua senha. Pode ser chamado aos 10, aos 2, um mês, pode ser chamado com 50, 60, 70, 80, 90, não sabemos. Quando o Senhor chamar a sua senha, esteja pronto para ir morar com Jesus. Quando que você toma essa decisão? Agora, em vida. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Não, eu já tenho minha religião, pastor Jeremias. Não é isso que eu estou falando Cristo na sua vida. Cristo e somente Cristo Jesus,
que morreu pelos seus pecados. Não foi Maria que morreu pelos seus pecados, embora ela fosse uma senhora muito distinta. Não foi Paulo, Pedro, Benedito, não foi. Quem morreu pelos seus pecados foi nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele. Então você entregue sua vida a ele. E enquanto você vive com ele, caminhe pela vida, celebrando a vida. Caminhe pela vida, seguro de que a sua vida está nas mãos de Jesus. Caminhe pela vida, abençoando netos, se o Senhor te der. Se o Senhor não lhe deu netos, tenha netos do coração. Se o Senhor lhe use para abençoar jovens da sua família, jovens vizinhos, adolescentes que precisam de alguém mais velho, que o abrace com carinho. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore por missões. Seja voluntário para servir a Deus. Finalmente, pede a Jesus para te dar uma ideia. Você vai dar frutos. Eu tenho gente tão bonita na nossa igreja, a 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Gente linda aí com 60, 70, 80, 90 anos. Adora o Senhor, ama a igreja de Jesus, vai aos cultos, dá seu dízimo, sua oferta, convida a gente para ir ao culto, testemunha o evangelho, distribui bíblias, visita hospitais, ora pelas pessoas, serve a Cristo. Seu maior fruto, inspirar meu coração a andar com Cristo. Você já anda com Cristo? Se não, comece hoje. Você que está já na terceira idade, que o Senhor te abençoe. Que bênção que você chegou aí. Tem muita gente que não chegou, nem chegará. Continue andando com Cristo, para dar mais e mais e mais frutos, até o dia que o Senhor chamar você para eternamente viver na presença dEle. Ande com Cristo. Sua vida inspirará e iluminará muitos corações. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Gostaria de orar por você e sua família. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa hora de oração. Tua palavra diz que na velhice darão ainda frutos, para anunciar que o Senhor é reto. Estamos, Senhor, nessa fila aí que anda na estrada da vida. Dá-nos um coração voltado para Cristo. Eu quero orar por aqueles que têm pessoas na terceira idade na sua família. Alguns que estão enfrentando enfermidades, eu oro por saúde e fortalecimento. Aqueles que têm pais enfermos num CTI, num momento difícil, o Senhor olha para essas famílias, Senhor, intervém, dá um sinal da Tua bênção e da Tua graça, dá um livramento dessa situação, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe esses que já estão na terceira idade, que têm uma velhice frutífera, abençoada, iluminadora e inspiradora. Eu oro também em favor de nós, os filhos, para que o Senhor nos dê a graça de não desamparar os mais velhos da nossa família. Pelo contrário, nas Tuas mãos, ser um instrumento de bênção e de cuidado. Assim eu oro, pedindo a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho dúvidas que o programa de hoje foi bastante edificante para todos quantos estarão amanhã celebrando o Dia do Ancião. Mas eu quero lembrar a toda a comunidade evangélica e a toda a sociedade campinense, se você quiser visitar o nosso templo, você mora nas imediações da Igreja do Calvário, nós estamos situados ali às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, e os nossos cultos de escola dominical, escola bíblica às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família e às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. E eu lembro ainda que de 21 a 23 nós teremos a nossa 4ª conferência teológica. Este ano foi convidado para estar conosco. O orador será o presbítero Solano Portela, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo. Não perca, portanto, de 21 a 23 do corrente. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até o nosso próximo programa, segunda-feira, se Deus quiser. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar